Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira parte do curso. Eu coloquei algumas coisas bem interessantes para vocês. Veja bem, o poker são usadas muitas palavras em inglês. E pode ser que na aula passada eu tenha comido bola com alguma coisa do tipo, como um amigo meu me alertou, no poker nós substituímos o 10, a carta 10, pelo T, quando a gente vai representar, escrevendo ou contando alguma coisa para alguém. Por quê? Porque o T é tem em inglês. Logo, quando a gente vai falar, escrever, comentar alguma mão, mostrar alguma mão para alguém, a gente substitui o 10 pelo T. E a maioria das pessoas do poker já entende isso. Então, beleza, galera? Quando eu usei o 10 lá escrevendo e coloquei um T, quer dizer que aquele T representa o número 10. Beleza? No mais, eu queria agradecer novamente a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu. Mais uma vez eu queria dizer muito obrigado aos meus amigos, aquelas pessoas que vieram através do Facebook e me deram feedback de como melhorar, e agradecendo por eu ter feito, por eu ter tomado essa iniciativa de dar essas videoaulas de poker. Nessa segunda parte da aula, eu vou falar mais sobre as nomenclaturas, as coisas que a gente usa, o que é alts, como eu falei na outra aula, várias coisas que você precisa saber para jogar, que são coisinhas bem básicas, mas que, como eu falei da outra aula, vai ser importante para você dar sequência no bom aprendizado de poker e poder sentar na mesa. Como eu te falei também, eu disse que eu tinha uma surpresa para essa aula. Eu falei todo o roteiro das aulas que eu ia fazer, que são divididas em 3 aulas. Porém, assim que acabar essa terceira aula, eu vou te ensinar a se cadastrar no site de poker, no PokerStars. Vou te ensinar como é que você entra no site, como é que você baixa o aplicativo e se cadastra para poder começar a jogar. E lá tem várias abas, várias informações, tem muita informação para você jogar, tem muita informação, tem muito torneio todo dia. Para você começar a jogar poker, você tem que começar a jogar poker quando tem um prêmio final. Não joga poker não valendo nada porque você não consegue entender, analisar nenhum tipo de jogada quando você está jogando com alguém quando não está valendo nada. Sempre jogue, nem que seja 1 centavo, 10 centavos o valor da sua inscrição online, você joga valendo um prêmio final maior, que aí vai te dar um objetivo. Eu vou te ensinar a se cadastrar, a como fazer para jogar, para mexer com as abas, jogar onde vê os satélites que tem satélite para você jogar, como você faz para comprar dólar para jogar, porque todos os buy-in do PokerStars são em dólar. Logo você tem que comprar, você tem que ter dólar lá para poder jogar. E o legal de jogar online é que assim, depois de um tempo você consegue jogar duas mesas ao mesmo tempo, 3 mesas ao mesmo tempo, 5 mesas ao mesmo tempo, e às vezes você entra com valor de $1 ou $1, $2 e você consegue uma premiação de $500, $1.000, mas claro, para você conseguir essa premiação tão grande, você tem que derrubar todo mundo, e o jogo é longo e você tem que estar acostumado a ficar 6, 8 horas sentado na frente do computador jogando para conseguir esse objetivo, conseguir chegar nesse valor aí grande. O PokerStars tem um intervalo de 55 de 1 em 1 hora, ou seja, toda vez que é 10,55, 11,55, vai ter intervalo. Bom, mas é isso, pessoal. Agora espero que vocês tenham gostado da última aula e como eu sempre falei, deixe seu comentário, se inscreva. No poker, nós jogamos apenas com um baralho completo de 52 cartas. Tem alguns jogos que são jogados com mais baralhos, como Blackjack, como a canastra ou buraco, que é conhecido aqui no Brasil. Sendo que esses baralhos são de 4 naipes, cada um com 13 cartas, sendo o 2 o mais fraco e o A sendo a carta mais forte. Nenhum naipe é mais forte do que o outro, ou seja, não há desempate pelo naipe do baralho. Dealer, ou botão, representa o último jogador a ter ação no jogo depois do flop,
Digamos que ele tem a melhor posição, mas esse conceito já é um pouco avançado e vamos evoluindo gradativamente. E o dealer vai passando para cada jogador no sentido horário, sempre que todas as ações da mesa estão completas. Ações da mesa. Cada street, ou seja, cada rodada de apostas se encerra quando não há mais aumentos. E o último jogador com a mão ativa já fez a sua ação, sendo que todos os jogadores que estão na mesa estão no jogo pré-flop. Já explico o que é flop. Aqueles que pagarem as apostas na sua vez continuam na mão para ver o flop. Posições na mesa. Small blind, big blind. Em todas as rodadas de mão, 2 jogadores são obrigados a colocar apostas mínimas na mesa, sendo que essas apostas mínimas sobem em um determinado período que é predeterminado na estrutura do torneio que você está jogando, também conhecido como blind. O small blind sempre vai colocar a metade dessa aposta mínima e o big blind a aposta mínima completa. Ou seja, se o blind é 10, 20, o small blind coloca 10 e o big blind coloca 20. O TG, under the gun, é o primeiro a falar antes de virar o flop, e assim sucessivamente, sendo o botão o último a falar. O small blind é a primeira aposta da mesa. O big blind é a primeira aposta mínima da mesa. Depois nós temos a early position, as posições do meio, o hijack e o cutoff. Por fim, o último a falar volta a ser o botão. Quando acabar a jogada, o botão passa para o próximo jogador e assim sucessivamente. Sempre que você percebe jogadores de poker conversando, parece que eles estão falando em um dialeto paralelo, não é isso? Vamos descobrir o que significam algumas dessas palavras agora e aparecendo outras, na oportunidade eu vou explicando para vocês o que significa. Call. Paguei a aposta. Ou seja, quando alguém diz call, não importa quanto vem a aposta. Se ele diz call, ele pagou a aposta. Bet. Na verdade, o small blind e o big blind já são as primeiras bets que existem no jogo. Caso haja um aumento, haverá um raise. Raise. Subiu a aposta. Logo, se estamos pré-flop e já há um bet do small e big, quando você aposta, nós temos um raise. Diferente do pós-flop, quando o primeiro jogador apostar está fazendo um bet. Re-raise é um realmente de uma aposta que já houve. All-in. Aposto tudo. No jogo No Limit, eu posso apostar todas as minhas fichas a qualquer momento do jogo, desde que seja a minha vez. Buy-in é o valor que você paga para entrar no torneio de poker. Quando você paga o seu buy-in, você recebe um stack. Geralmente, quando você vê um anúncio de algum clube de poker, vai estar mais ou menos assim. Buy-in, digamos, R$50, stack, 20 mil fichas, ou 20k, como é muito usado no poker. Nós usamos muito a nomenclatura K para representar 1000. 20k em fichas. Quando você faz o seu buy-in, exemplo de R$50 e você recebe 20 mil fichas, essas fichas não representam o valor real. Você não paga R$50 e recebe 20 mil reais. Para você que está começando agora, que vê aquelas pessoas com um monte de ficha na frente, aquilo não representa dinheiro. Você só recebe dinheiro no poker quando você ou já está na faixa de premiação ou quando você eliminou todos os jogadores e todas as fichas são suas do torneio. Você é o vencedor. Stack é a quantidade de fichas que eu tenho para jogar no torneio. Ou seja, quando eu faço meu buy-in, eu recebo o meu stack para jogar o torneio. E o meu stack
é a minha vida durante o torneio. Todos os outros jogadores da mesa têm o direito de saber aproximadamente quanto você tem na sua frente, quanto você tem de stack. Logo, você é obrigado a organizar suas fichas, sempre as fichas de maior valor na frente para que todos possam ver. Suited card, cartas com o mesmo naipe. Se você tem uma carta de copas e outra de copas, você tem suited cards. Connect cards, cartas de valor aproximado. Tipo, se você tem um 7 e um 8, elas são cartas conectadas. Off-suited, cartas de naipes diferentes. Exemplo, um Ice de copas e um rei qualquer. Um rei de outro naipe. Flop. São as 3 primeiras cartas comunitárias a serem expostas no board. Logo, quando falei anteriormente de pré-flop, é antes dessas 3 primeiras cartas serem expostas. Turn é a 4ª carta virada no board após a sequência de ações dos jogadores com mãos ativas. River, última carta a ser virada no board após a ação de todos os jogadores com mãos ativas no turn. Após a virada do River, temos uma sequência de ações, aposta, check, outs, número de cartas que podem melhorar o seu jogo. Aí eu vou precisar dar um exemplo. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre outs. Para quem está começando, é um pouco complicado, mas é muito fácil, é uma matemática muito fácil que você tem que fazer. Vou te dar um exemplo bem prático. Exemplo, se você tem um Ice, vou fazer o coraçãozinho aqui, e um 4 de cenourinhas, é como eu costumo chamar paus, quantos outs você ainda tem? Você tem 3 ases e 3 quatros. Você tem 3 outs. O As de ouro, o As de espadas, eu não sou bom em desenhar, e o As de cenourinhas, de paus. E você tem o 4 de copas, o 4 de ouros e o 4 de espadas para bater. Ou seja, você tem 3 outs aqui, 3 outs aqui, totalizando 6 outs. Uma outra maneira de eu explicar isso é contando quando você está na mão e quando a jogada já começou. Vou mostrar para vocês. Você tem o mesmo As e 4. E no jogo veio um 5, um 4 e o As. Porém, o seu adversário tem um 2 e um 3 na mão. Qualquer, para deixar bem fácil. As e 4, você acertou 2 pares. O seu oponente acertou a sequência. Agora nós vamos contar os outs, que serão os mesmos. Quantos outs você tem que podem melhorar a sua mão, para você ser vencedor nessa mão? Se nós temos um As e um 4 e já veio um As e um 4, nós temos apenas 2 Ases e 2 4 que podem melhorar a nossa mão. Então, dizemos que nós temos 4 outs. Por quê? Se vier um 4, eu faço um full house, que é uma trinca de 4 com um par de As. E assim se vier o As também. Full house ganha da sequência. Se você tem o mesmo As e 4 com o mesmo flop e o seu adversário tem 2 e 3, você continua tendo, nesse caso aqui, você tem 2 ases e 2 4 ainda para melhorar a sua mão. Porém, no turn,
apareceu um 2. E agora? Se aparecer um 2 no turn, para melhorar a sua mão, abre para você agora 3 ternos. Por quê? Se aparecer no river um 3, a mesa faz sequência, que é o mesmo jogo que o seu adversário tinha e você fica com o mesmo jogo da mesa. Ou seja, se aparece um 2 ou um 2 no turn, você, além do seu 2 ases e 2 quatros, você passa a ter 3 como outs. E vice-versa, se bateu 3, você passa a ter 3-2 na sua mão. Ou seja, no turn, se vem um 2 ou um 3, você passa a ter 7 outs. 7 cartas podem melhorar seu jogo nessa situação, ok? Board. Cartas comunitárias que já estão na mesa viradas e expostas. Muck. Cartas recolhidas pelo croupier dos jogadores que já não estão mais na mesa ou na jogada, ou quando você esconde as suas mãos para o adversário não ver, colocando-as no muck ou viradas para baixo. Dizemos que você mucou as cartas. Rainbow. Todas as cartas comunitárias são de naipe diferente. Ou seja, não há possibilidade de fazer flush se virar mais uma carta de um determinado naipe. Isso vai ficar mais claro depois. Kicker é a carta mais fraca da sua mão. Check. Passo a vez. Ou seja, não aposto e o próximo jogador tem a ação. Split pot. Empatou a mão. Ás e 3 versus Ás e 5. Num board. Rei, dama, valete, 4 e ás. Bom, nessa mão, vocês dois têm par de ás. Logo, o par de ás vai entrar no lugar da menor carta. Então, vocês dois têm par de ás, par de rei, dama e valete. Por quê? Porque o kicker de vocês é menor do que a menor carta do board, da combinação entre as 5 melhores cartas da mesa. Par de ás, rei, dama, valete. Ah, mas eu tenho ás e 5, por que eu não ganhei se ele tem ás e 3? Tudo bem. Se eu colocar no lugar do valete para você quer jogar, eu quero jogar com o meu ás e 5. Então você tem par de ás, rei, dama e 5. E o seu oponente vai ter par de ás, rei, dama e valete, que é o que bateu na mesa. Ou seja, não existe você usar a sua segunda carta. Ok? Ah, eu quero usar, eu tenho a segunda carta menor do que a dele. Não existe. Não há possibilidade de colocar essa mão. A mão empata. Porque os dois têm a mão com a mesma força. Ás e 3 versus Ás e 5 num board. Rei, dama, valete, 8 e 9. E agora? Quem ganhou essa mão? Ninguém acertou nada. Porém, os dois têm ás, ou seja, o ás entraria no lugar do 8, que é a menor carta. Vocês dois têm ás, rei, dama, valete. Aí eu vou ter que entrar com a segunda carta, com o kicker. Opa! A segunda carta, a carta que eu teria que tirar, ela é maior do que a do seu oponente e a sua carta. Mas ninguém acertou nada e eu tenho kicker 5. Bom, não importa. A última carta que eu teria que retirar, ela é
maior do que a de vocês dois. Então, vocês dois têm Ás, Rei, Dama, Valete e 9. Logo, split pot. Nesse board, Ás e 2 contra Ás e 7, nós temos um valete, também conhecido como vala no poker. Nesse caso aqui, o Ás vai entrar no lugar da menor carta, o Ás dos dois. Os dois têm par de Ás, par de 9. E o kicker é o valete, o da mesa vai entrar. Por quê? Porque o valete é maior que o 7 e maior do que o 2. Ou seja, os dois jogadores têm par de Ás, par de 9, kicker, valete. Se fosse um 8, par de Ás, par de 9, kicker 8. Continua sendo maior do que o 7? Continua sendo maior do que o 2? Então a mão empata, split pot. Agora se fosse um 6. Se fosse um 6, par de Ás, par de 9, kicker 6? Não. Nesse caso, vai entrar o 7 do jogador com Ás e 7. Então, ele tem a melhor mão. Par de Ás, par de 9, kicker 7. Ok? Vamos dizer agora que bata o 2 desse jogador. Em vez do valete, bateu o 2. Qual o resultado dessa mão? Esse jogador tem par de Ás, par de 2 e par de 9. Não existe 3 pares. Você tem par de Ás, par de 9 com o kicker 2. E o seu oponente vai ter o quê? Par de Ás, par de 9 com o kicker 7. Seu oponente ganhou. Apesar de você ter acertado o segundo par da sua mão, você perde a mão. Por quê? Porque o seu segundo par, ele é menor do que o par da mesa. Você tem par de Ás, par de 9, com o kicker 2, que é o que bateria na mesa. O seu oponente, par de Ás, par de 9, com o kicker 7. Entenderam, pessoal? Qualquer coisa, é só perguntar que eu faço outros exemplos. Deep, quando há muitas possibilidades de ação para os jogadores em relação ao stack com os blinds, ou seja, eu tenho muitos big blinds em relação ao blind que nós estamos jogando. Isso é um conceito um pouco complicado que você vai entender melhor mais para frente. Short stack, jogador que possui a menor quantidade de fichas. Chip leader, jogador que possui a maior quantidade de fichas do torneio. Donk, jogador que não sabe muito o que está fazendo no jogo. FT ou mesa final. Mesa final do torneio, geralmente com 9 jogadores. Bubble ou bolha. Último jogador a sair do torneio antes da faixa de premiação ou antes da mesa final. ITM ou In the Money é a faixa de premiação, quando todos os jogadores que ainda permanecem no jogo já estão com algum prêmio garantido. Rake, percentual que foi acumulado no torneio que é retirado pela casa, geralmente 20% quando se trata de torneio. Blind, é o tempo em que as apostas mínimas do Small Blind e Big Blind permanecem no mesmo valor, também conhecido como nível. Ante, aposta que todos os jogadores devem fazer, além de quando é Small e Big, após um determinado nível de blind. Late Register, nível de blind definido pela organização, para que os jogadores que ainda quiserem entrar no torneio possam fazer sua inscrição. Alternate, jogador que se inscreveu no torneio em tempo, porém não pode entrar por falta de lugar nas mesas. Os jogos mais praticados são
no limit e pot limit. No no limit, você pode até dar all-in de todas as suas fichas. Você pode receber suas cartas e dizer all-in, você aposta tudo. O que você não pode fazer é pré-flop querer apostar menos do que o Big Blind ou dar um raise menor do que o dobro do Big Blind, exceto quando você tem menos fichas do que o dobro do Big Blind. Exemplo, o blind é 500 e 1000, você tem apenas 700 fichas, você pode apostar seus 700, você dá o win de 700. Por mais que os 700 não sejam o dobro dos 500. Enfim, você pode apostar todas as suas fichas. No jogo pot limit, a aposta ela tem um teto máximo, que é descoberto através de uma conta bem simples. Exemplo. Blind 30, 60. Small blind, Big Blind. O jogador IMP, posição média, quer apostar o máximo, ou seja, ele pede o pote. E toda vez que um jogador em pot limit pede pote, ele é obrigado a apostar o máximo que pode. Ou seja, 30, 60. Ele dobra a última aposta, que é 60, ele dobra a última aposta, 120. E soma com o que já tem no pote. 60 mais 30, 90. Ele pode apostar 210. Então ele aposta 210. Somente se ele pedir pote, ele é obrigado a apostar os 210. Porém, esse também é o teto máximo que ele pode apostar. Se o blind está 60, ele pode apostar entre 60, não menos que 120, que é o dobro do Big Blind, mas entre 60, 120 e 210, ele pode apostar qualquer valor. São valores válidos de aposta. Em um jogo pot limit, como o Omaha, não existe ante. O poker é um jogo onde vale muito mais o que você fala do que o que você faz. Logo, deixe sempre bem clara suas vontades ou ações na mesa, para não cometer erros que são comuns para quem está começando. Dica: quando for apostar ou subir uma aposta, diga com palavras bem claras para quanto vai aumentar, pois existem regras que não permitem a movimentação de fichas para frente e para trás das cartas. Por exemplo, se você não anunciar o valor de sua aposta e colocar uma ficha de valor alto no meio das que você colocou, que não era de seu interesse que fosse para o pote, a sua aposta será considerada o valor total das fichas que você colocou na mesa. Sempre aguarde sua vez de falar ou de tomar uma decisão. Além de ser regra, dá possibilidade de outros jogadores saberem sua intenção antes de ser realmente a sua vez, o que a gente conhece como tell. Dar tell. Dar tell é demonstrar alguma coisa para seu adversário. Por exemplo, se você recebe um par de as na mão, olha as suas cartas e faz... Pode ser que essa não seja a mesma reação que você faria. Mas você sabe que é o melhor jogo do poker, pré-flop pelo menos. O par de as você está absoluto. E você olha as cartas e... Bom, os outros jogadores vão perceber que você tem uma mão boa e não vão jogar. Se você estiver em uma mesa de poker ao vivo e não souber como proceder, não tenha vergonha de perguntar. Quase todos os jogadores têm o prazer de ajudar quem está começando. Porém, não deixe que isso sempre aconteça, para que você não passe a impressão de que você não sabe jogar. Mais uma vez, dar tell. Bater na mesa quando em sua vez representa passar a vez ou dar check. Muitas vezes,
você verá jogadores batendo no braço, batendo na mesa, apenas com o dedo, batendo em fichas, batendo fichas na mesa. Logo, tem que prestar atenção em todas as ações na mesa e no seu comportamento nela. Uma coisa muito importante de se falar é sobre respeito com seu adversário. Comemore, não exorbitantemente, para não desrespeitar o seu adversário, pois algumas vezes ele podia estar ganhando a mão e perdeu jogando bem. Ele tomou uma bad beat. O que é a bad beat? É quando ele está na frente, ele está ganhando, o outro jogador tem poucas possibilidades de vencer a mão, porém ele ganha tendo a matemática contra a sua jogada. Isso nós conhecemos como bad beat. Uma situação que já aconteceu comigo foi: um jogador tinha pá de 7 e eu tinha rei 10. Flop veio 9, 9 e 7. Turn 9, river 9. Ou seja, o jogador tinha um full house no flop. Eu ganhei essa mão por causa do rei. Já ganharia por causa do 10. Quadra de 9, kicker 7, quadra de 9, kicker rei. Bad beat. Não conte a outras pessoas que estão jogando a mão que você jogou fora, a mão que você foldou, por dois motivos. O primeiro é que as outras pessoas podem perceber que você está dando informação para alguém, ou melhor, podem perceber qual informação você está dando para alguém que de repente está jogando. Você pode falar para alguém do seu lado e o jogador com a mão ativa perceber qual mão você jogou fora. Você está dando vantagem para esse jogador tendo essa informação. Logo, você atrapalha a mão. Outro motivo é que você dá informação de graça para seus adversários sobre qual mão você joga ou não joga, dando tell novamente. Os bons jogadores da mesa ficam sempre atentos às informações que podem ter na mesa, e tudo pode ser informação. Se eles quiserem ver suas cartas, que paguem suas apostas. Modalidades. Texas é o mais conhecido das modalidades do poker no mundo e o mais jogado. É nele que estamos trabalhando quase que 100% em nossas aulas. Omaha, ou Omaha. Diferente do Texas, você recebe 4 cartas na mão, porém é obrigado a usar sempre 2 cartas da sua mão. Exemplo, se tiver 4 cartas de copas no board e você estiver apenas com uma delas, você não completou o flush. Logo você vai saber por quê. Existem outras modalidades, mas não é hora para confundir sua cabeça. Multitable. O multitable é um torneio jogado geralmente em mais de uma mesa. Rebuy. O rebuy é permitido ao jogador caso ele termine o seu stack ou suas fichas, fazer uma nova compra de stack até um certo limite de tempo. Em alguns torneios é permitido fazer essa compra se seu stack está menor do que um valor determinado pela organização do torneio previamente. Exemplo, se você começou com um stack de 20.000 fichas, você caiu o seu stack para 5.000 fichas e a organização liberou fazer rebuy para todos aqueles jogadores que tiverem 5.000 fichas ou menos, você pode fazer o rebuy. O add-on é uma única compra em um determinado momento do torneio. Se você tiver interesse de comprar esse montante, lhe é permitido. Sit and Go. Torneio onde é predeterminado o número de jogadores inscritos para que ele seja dado início. Exemplo, 9 jogadores. Completou 9 jogadores, começa o torneio. 18, 180. Depende de onde você está jogando. Satélites. São torneios especiais que na prática dão vaga para torneio de maior valor. Exemplo, concorrer a uma vaga de 1.200. Digamos que esse satélite ele tem rebuy de R$50 e add-on de R$50. Ok?
Bom, digamos que o acumulado de jogadores, sei lá, deu um número X de jogadores pagando esses R$ 50. E nós tivemos um acumulado de prêmio, exemplo, porque ainda tem um reiki da casa, de R$ 6.000. R$ 6.000 dividido pelo valor do buy-in, quer dizer que nós vamos ter 5 vagas. R$ 6.000 dividido por 1.200 vai dar exatamente 5. Ou seja, o número de vagas que nós vamos ter para desse satélite para o CPH é de 5 vagas. Então, digamos que deu 30 jogadores. Players. Assim que nós chegarmos em 5 jogadores apenas no jogo, o jogo se encerra e cada um pega a sua vaga. Isso nós chamamos de satélite. Sempre é feito em clubes com valores altos. No PokerStars você vai ver muito satélite para torneios um pouco mais caros. E às vezes, satélite para torneios que são até baratos, mas para você gastar cada vez menos para jogar. Free roll, onde não há valor a ser pago para que você possa jogar. Você entra de graça, pelo menos enquanto durar suas fichas. A maioria dos torneios de free roll online não é permitido o rebuy, porém é quase na totalidade dos free roll live, ou seja, dos free roll em torneios ao vivo, tem rebuy com valor a ser pago. Freeze out. Não há rebuy nem add-on nesse tipo de torneio. Você paga apenas o buy-in e se cair, não tem mais o direito de voltar. Deep Stack. Torneio onde a quantidade de fichas iniciais é maior do que comumente praticado pela casa. É um torneio onde você tem muitas fichas para começar a jogar. Six Max. A mesa se completa com no máximo 6 jogadores, exceto na mesa final desse torneio que é formada com 7 jogadores. Bom, pessoal, mais uma vez eu queria pedir para vocês se cadastrem no YouTube, dêem um like, isso é muito importante, me ajuda, como eu já falei, a querer continuar, a querer fazer mais e mais vídeos. O importante é vocês participarem. Eu queria contar muito com vocês e se você está gostando, dá só um joinha, dá um comentário no joinha na comunidade, no Facebook. Se você tem alguma dúvida, pode colocar pergunta debaixo desse vídeo, aqui na área de comentários ou mesmo na página do Alicito no Facebook. No momento, a primeira parte desse meu vídeo orgânico, apenas de compartilhamento dos meus amigos, eu consegui 2.600 pessoas visualizando esse vídeo, interagindo com ele de alguma maneira. Isso mostra quanta gente está precisando, querendo esse tipo de informação. Então, eu quero contar ainda mais com a ajuda de vocês. Deem o seu comentário, fala o que você achou. Claro que tem que melhorar muita coisa, como eu falei, tem muita coisa que eu estou aprendendo, mas assim, gente, feito é melhor que perfeito. E eu estou fazendo. E claro, qualquer coisa que apareça para eu falar e eu ainda não tenha falado, eu vou colocar algumas coisas, são nomenclaturas um pouco mais avançadas para você aprender, que não adianta agora, tipo falar de Big Hit, Combo Draw, Ghost Shot, Blocker, sabe? São conceitos um pouco mais avançados que não adianta você aprender agora. Você vai aprender no caminhar da sua trajetória de aprender sobre poker de maneira correta. Depois dessas etapas iniciais de Texas, eu vou começar umas etapas iniciais de Omaha. Beleza, pessoal? Bom, no mais é isso. Me segue no Snapchat, Alisson Santos. Pessoal, eu sei que os vídeos às vezes parecem ser muito longos. E às vezes são mesmo. Então eu vou dar uma dica essencial para você que quer aprender de maneira mais rápida. Procura aí no Google, ou eu vou deixar um link aqui para você baixar para o seu Google Chrome. Video Speed Controller. É um controlador de velocidade de vídeo para o Chrome. E aí você vai começar a aprender mais rápido, porque você vai simplesmente acelerar o vídeo. Vai aprender até 2 vezes mais rápido do que o vídeo é normalmente. Depois que você se acostumar com essa dica que eu estou te dando,
você vai ver que as pessoas falam até um pouco devagar demais. Beleza, pessoal? Video Speed Control, Google Chrome. Baixa aí, instala essa extensão no seu Google Chrome, que vai te dar a oportunidade de aprender, de ver os vídeos e qualquer vídeo que você quiser bem mais rápido pelo YouTube. Basta que você tenha instalado o Google Chrome no seu computador. Mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido. Vou colocar mais novidades para vocês aí. Tem um universo muito grande para falar sobre informações de Texas, para o aprendizado, para a evolução do jogo de pôquer no Texas. Bom, pessoal, é isso aí. Tamo junto e vamos em frente.